Olá, meus queridos, que bom estarmos juntos novamente para nosso programa, nossa reflexão do programa Fé e Vida. E como sempre, iniciamos saudando a nossa Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Rezemos também a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Saudemos a nossa Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Alguns assuntos relevantes na nossa comunidade, a nossa regional. Você é convidado a participar da missa de encerramento em comemoração do 2º aniversário das Santas Missões Populares em nossa paróquia. Será no dia 27 de outubro, às 19h30, na Matriz Cristo Rei, no centro da cidade de Ipatinga. E nós, para a nossa reflexão de hoje, nós veremos, por isso que nós pensamos desta maneira. Continuamos com a temática da oração. Hoje nos é mostrado a condição para que a nossa oração chegue até o coração de Deus. É a humildade e a sinceridade de coração. Estamos no 4º domingo do mês de outubro, encerrando o mês dedicado às missões, também encerrando o Sínodo da Amazônia. E a liturgia de hoje, ela nos quer mostrar que o Deus Todo-Poderoso tem um plano para todos os homens e quer que todos se salvem. Para isto, quer que nos empenhemos em nossa caminhada, que enfrentemos os desafios confiantes e perseverantes em seus ensinamentos. É um momento para avaliarmos como anda nosso relacionamento com Deus, pois neste domingo a liturgia nos mostra como e qual é a maneira de nos conduzirmos até Deus, através das nossas orações, de súplicas e de agradecimento. Cada vez mais Jesus nos deixa claro que tudo é graça do Pai. Porém, quer e precisa, conta com a nossa colaboração. Mas não somos merecedores, mas nós temos que ter, nos colocarmos na condição de merecedores. Exigir, cobrar de Deus não é o papel do nosso papel. Devemos fazer da melhor maneira possível, conforme suas prescrições, porque simplesmente é nossa missão. Hoje presenciaremos que Deus não se deixa enganar pelas ofertas volumosas dos poderosos, em função do detrimento, morte e injustiça dos nossos irmãos. Nos mostra também que não há espaço para os orgulhosos e prepotentes, autossuficientes, convencidos de que a salvação é resultado natural dos méritos, prescindindo assim da graça de Deus. Portanto,
somos convidados a avaliar se nos consideremos justos, perfeitos e preconceituosos, de ousarmos a nos colocarmos como juízes, quando relutamos os outros, classificamos os outros, assim como São Paulo nos mostra o fim eminente, como foi o meu combate, a minha missão, como estar como evangelizador. Vejamos então o que o Senhor hoje nos fala nas leituras. E na primeira leitura de hoje nós refletiremos Eclesiásticos, que ele nos diz: o Senhor é um juiz que não faz discriminação de pessoas. Ele não é parcial em prejuízo do pobre, mas escuta sim as súplicas dos oprimidos. Jamais despreza a súplica do órfão nem da viúva, quando desabafa suas mágoas. Quem serve a Deus como Ele o quer, será bem acolhido, suas súplicas subirão até as nuvens. A prece do humilde atravessa as nuvens, enquanto não chegar, não terá repouso, não descerá até que o Altíssimo intervenha, faça justiça aos justos e execute o julgamento. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então nós podemos ver, que nesta leitura, nesta reflexão do livro, da sabedoria, vencerá, Eclesiásticos, nós podemos perceber que este livro ele foi escrito no final do século II, final do século III para início do século II, da era antes de Jesus Cristo, e de imediato este autor, esse hagiógrafo, já nos mostra, define a atitude e a atividade de Deus como um juiz justo. E também neste livro nós podemos presenciar uma grande retomada dos valores culturais da cultura do povo judeu da Palestina, influenciado, assim como de maneira ideológica muito forte pela cultura grega, da filosofia dos Seleucidas, aonde outros valores religiosos, valores de paz, as virtudes estavam sendo desprezados, e muitas pessoas enveredavam por esses caminhos, buscando assim uma realização, uma felicidade que muitas vezes debandava por caminhos tortuosos, contrário àquela vontade de Deus. E assim é colocado como se fosse num embate. De um lado, a Torá, a palavra de Deus, o Pentateuco, aquilo que já foi escrito, já tinha sido vivido pelos antepassados, em prol dessa cultura grega, ficando esse embate. E nós sabemos que a única sabedoria é a palavra de Deus. E esse dilema muitas vezes levaram a certos embates, guerras e também muita injustiça seguindo esses outros ensinamentos. E assim, nós começamos a perceber que ele vem destacando, mostrando qual que é a vontade, a verdadeira religião, que é aquela que faz o bem para aquele que ele classifica, que vem como protótipo, que vem como arquétipo, que é a viúva, que é o órfão, que é o marginalizado, que é o débil. E este Deus se compartilha com essas pessoas, desde da entrada dessa luta de Deus, mostrando essa libertação. Deus sempre manifestou esse partido do lado daquele que é mais fraco. E também ele começa a mostrar que muitas vezes essas pessoas cultuavam, quer dizer,
de manhã à tarde fazia uma maldade, pagava menos os seus empregados, deixava de pagar, na hora que chegava à noite levava para o templo, aquela quantidade volumosa para Deus, e isto, quer dizer, extorquindo, roubando daqueles mais necessitados, e chegando e apresentando essa oferta para Deus. E Deus não participa, Deus não comunga com essa ideia. E muitas vezes também, essa era como era uma teologia, a teologia da reciprocidade. Eu faço, eu levo, eu recebo, em troca Deus me dá, em troca da prosperidade. E aí nós vamos perceber que a oração dessas pessoas, que muitas vezes nós também podemos ter esse tipo de atitude, e nós caímos naquela conclusão: eu vou abandonar este Deus porque eu faço, rezo, peço e as minhas orações não são atendidas. Aí nós já podemos começar a fazer o nosso exame, como, da nossa consciência, das nossas ações, da nossa vida, porque nós veremos o quê? Que uma oração, para que ela atinja o coração de Deus, ela tem que brotar primeiro do coração, da minha ação de vida, das minhas atitudes, e é esta oração que eu vou transferir para Deus. E Ele nos garante, se nós fizermos aquilo que Ele nos pede, nós seremos atendidos, nós seremos ouvidos por Deus. Por isso que nos Salmos de hoje, ele já vem nos mostrar o seguinte: o pobre clama a Deus e Ele escuta, o Senhor liberta a vida dos seus servos. O Salmo marca, já dá uma profissão de fé no Deus da aliança, aquele que ouve o clamor, toma partido do pobre, injustiçado e o liberta. Você já teve a experiência de clamar a Deus em momentos de angústia, de tribulação? O Senhor atende ao clamor do nosso coração, em qualquer situação. Porém, que mais agrada a nossa alma é o louvor que nós exercemos. Continuamente, a importância e a perseverança da oração. O próprio Salmo nos direciona: bendirei ao Senhor Deus em todo tempo, e louvor estará sempre em minha boca. Depois o próprio salmista acrescenta: a minha alma se gloria no Senhor. Portanto, sejamos que a nossa alma espere, louvemos no Senhor de coração, na alegria ou na tristeza. Então quer dizer, é com a nossa vida, com as nossas atitudes, desde que nós nos coloquemos como humildes, nós nos coloquemos como dependentes de Deus. Por isso que no Evangelho de hoje, Jesus nos conta mais uma parábola. O Evangelho hoje nos diz: naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de imposto. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, eu sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus queridos, nós podemos perceber neste Evangelho de hoje
Nós acompanhando, São Lucas, onde tem este relato, Jesus na caminhada para Jerusalém, hoje mostra mais uma vez a grande importância da oração, onde nós selamos a nossa intimidade com Deus, a nossa relação, aonde nós polimos as nossas atitudes conforme a vontade de Deus, aonde nós somos embasados, sustentados, para que possamos, para que tenhamos uma coerência naquilo que nós falamos, que nós professamos como fé, e ao mesmo tempo naquilo que nós praticamos as nossas orações. E aí nós veremos que, pois é através das orações que nós somos moldados ao Cristo, e assim a nossa maneira de agir, nossa maneira de pensar, nossa maneira de conduzir, fazermos a nossa caminhada, sentir aquilo que Jesus sentiu. E Jesus hoje ele nos mostra que a nossa atitude perante os nossos irmãos nos apresenta este grande dilema entre o fariseu e o publicano. E a gente percebe que a atitude, Jesus não condenou o comportamento, Jesus não condenou a doutrina, a regra que este fariseu mantinha, praticava, porque muitas das prescrições que o próprio relato dos evangelhos nos mostra, ele às vezes fazia até um pouco mais daquilo que era exigido. Jejuava, pagava o dízimo, fazia o seu trabalho, mantinha os ensinamentos, quer dizer, era um fariseu, era uma pessoa que tinha aquela atitude conforme a lei prescrevia, que a lei pedia. Mas uma grande diferença, nós começamos a perceber que Jesus não aprovou, que Deus não concorda, é aquela atitude que nós muitas vezes queremos, nós achamos, fariseu quer dizer separado, e muitas vezes para nós, na nossa caminhada, quando nós estamos dentro das nossas igrejas, dos nossos cultos, muitas vezes nós achamos que aquilo que nós fazemos, nós não nos colocamos perante Deus, assim como suplicante, como dependente da sua graça, como pessoas que ainda precisam de receber, mesmo que façamos os seus preceitos. E assim, numa palavra que pode definir essa atitude, meritocridade. Aquilo que eu faço, eu mereço, eu faço por causa disto, porque isso muitas vezes acontece quando eu quero exigir, que aqui é uma exigência. Se eu sigo as normas, se eu sigo os preceitos, este fariseu, ele chegou perante o templo como exigente, ele achava-se no direito, porque ele cumpria tudo aquilo que era prescrito pela lei, que Deus tinha por obrigação, como se desse para ele um certificado, como se desse para ele um diploma, você foi bem sucedido, você ganhou nota tal, venha cá fazer parte. Engano. Aí que está o grande problema, porque ele ao mesmo tempo, ele se colocou na posição daquilo que nós fizemos na primeira leitura. Primeira coisa, prescindiu da graça de Deus. E muitas vezes nós também temos essa atitude de achar, porque eu faço isso de maneira correta, eu já ganhei a salvação, já ganhei a vida eterna. E nós esquecemos que é dom, é graça, é Deus que nos concede. E assim, quantas e quantas atitudes, quantas e quantas pessoas vivem
naquela situação que, por ele mesmo, ele se salva. E nós veremos que não são através das nossas obras, elas sim nos ajudam, mas conforme o merecimento de Deus. Por isso, esse embate tão forte foi nesse sentido. Ao passo que o publicano, ele sim, era um pecador, reconheceu-se pecador, se colocou numa posição de servo, se colocou numa posição de dependente, e neste momento, na sua oração, a primeira coisa que ele nos mostra da atitude da humildade e a contrição da dependência do arrependimento. Ele se coloca numa condição de colocando-me: Senhor, pequei, peço-vos perdão. E ele, a palavra nos diz que ele nem tinha coragem de levantar os olhos. E isto já vem nos mostrar, vem nos indicar que esse sinal de reconhecimento, a atitude, aí nós vemos, né, que a atitude, aquilo que Jesus reprovou, foi a atitude do fariseu se colocar prescindindo da graça de Deus, se colocar na posição como merecedor, ao passo que o fariseu se colocou na condição de humilde. E aí a gente vê também contra uma teologia que vem nos mostrar, aquela teologia, aquela imagem, como se Deus fosse um contabilista. É um Deus que vai fazendo as contas, vai anotando no livro da vida, no final ele faz a conta, saldo positivo, saldo negativo. É um Deus que castiga, é um Deus que reprova. E esta imagem de castigo, de reposição, de recompensa, ela é destruída. Então hoje, para nós, o que fica? Que nós façamos uma análise da nossa vida, como tem sido o tipo de oração que nós fazemos para nosso Pai, para o nosso Deus. Quais são os tipos e de que maneira nós estamos nos comportando? Porque como nós vimos no final do Evangelho, onde Jesus nos diz, nessa face desses dois homens, aquele que se exaltou, ele foi humilhado, e o que foi humilhado, ele foi exaltado. Que isso que nós podemos, aquele que se eleva, que nós nos libertemos dessas atitudes de nos querermos exaltar, queremos nos colocar na posição de maior, e sem querer rotular, sem querer prejudicar o nosso irmão, rotulando, classificando. Este pode, este não pode participar, este está convidado, ou este não está convidado. Por isso, que na segunda leitura de hoje, de São Paulo, nós não vamos fazer a leitura, nós vamos tentar pegar só assim aquilo que mostra. A primeira coisa que São Paulo nos mostra, o que é? O convite que ele nos faz é viver no caminho de Cristo, vivermos nesse entusiasmo, nessa firmeza, baseando o que? Nessa sabedoria da Torá, na sabedoria da Bíblia Sagrada. É nela que nós vamos encontrar. E aí nós veremos que nós encontraremos a verdadeira misericórdia, que é a misericórdia de Deus. E não são os nossos méritos que são contados, porque nós nascemos, a nossa missão é para isso. Pois ele sabia, que todos somos convidados, e por isso que ele nos conclama a anunciar, a levar esta verdade. E ele já começa nos colocando que a vida passa, os nossos anos vão chegando, e aí como ele, que nós tenhamos essa firme convicção deste combate, de contra todas as ideologias, levar às pessoas o verdadeiro conhecimento, principalmente nesse encerramento do mês missionário, que nós possamos levar esta boa nova, levar esta palavra de Deus, esta vida cristã. E nós possamos no final da nossa caminhada, assim como São Paulo, combati o bom combate,
Tudo aquilo que eu tive de bom, tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu me dediquei, eu pude colocar e ajudar as pessoas a ter uma consciência melhor. E assim receber doação de Deus, a coroa da eternidade, que é a vida. Que o Espírito Santo de Deus nos fortifique na nossa caminhada, na nossa peregrinação, e que nós possamos cada vez mais, através das nossas orações, tocar e atingir, atravessar as nuvens e atingir o coração de nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.